e por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Aleluia. Era um projeto falido, era uma pessoa que muitos não dava nada e achava que o fim ia ser a morte, ou ia ser uma cadeia. Mas eu louvo e agradeço o nome do Senhor, porque hoje eu estou aqui, Maria, para pegar a palavra do Senhor. Só Deus podia fazer isso na minha vida e na tua vida. Você está aqui porque você é especial. Você está aqui porque a tua vida custou o sangue do Cordeiro. Você é importante para o Senhor. Não te diminui, não acha que tudo está perdido na tua vida, porque eu venho aqui com a palavra de Deus para você. O Senhor hoje Ele dá a resposta na tua e na minha vida. Aleluia. Comecei a congregar lá em Birigui. Sabe o que a minha família falou? Alguns é fogo de palha. Deixa, mas sabe o que eu quero falar para você nessa noite? Aqui não é fogo de palha, não, aqui é fogo do Espírito Santo, porque o Senhor ungiu a minha vida para pegar a palavra de Deus nessa noite. Nunca liga o que fala de você. Nunca se importa com os levantes na tua vida, porque Deus Ele honra as nossas vidas. Porque quando o Senhor Ele levanta alguém, irmão, pode levantar o diabo, pode levantar o inferno todo, mas o Senhor Ele cumpre a palavra dele. Glória ao nome santo do Senhor. Quando eu estava viciado no mundo lá fora, jogado, eu lembro que eu passava em cima de uma passarela em Anguera. Eu vinha no meu serviço, eu estava com a minha vida toda enrolada, eu estava em depressão, eu só queria morte, eu não queria saber de nada. E vi uma voz e ela falava assim no meu ouvido: se joga aí dessa ponte, acaba com a tua vida, porque olha o que você faz para mim passar, olha o que você faz a tua família passar. E eu comecei a querer acreditar naquilo, mas eu louvo e agradeço a Deus, porque tem um Deus do céu para olhar para a minha vida e falar: não, meu filho, eu te sustento, eu te ajudo, eu te perdoo, e você vai pegar a minha palavra na terra. Glória ao nome santo do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A palavra que o Senhor coloca no nosso coração. Deus te faz presente aqui nessa noite, irmão. Não fica disperso, não fica conversando, não, porque Deus está nesse lugar. Eu sinto a graça, eu sinto o poder de Deus nessa noite. Eu vim aqui nessa cidade hoje debaixo da autoridade de Deus para pegar uma palavra que o Senhor revela no meu coração. Aleluia. Olha o nome santo do Senhor. Deus poderoso, aleluia, Jesus. A palavra no texto diz: a descida do Espírito Santo, o discurso de Pedro e as primeiras conversões. Vamos ler aqui na onde o Espírito Santo nos guiar. Aleluia. Amém. E cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estava sentado. E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, e repousou sobre cada um deles. E todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão, e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois não são galileus todos esses homens que estão falando? Como pois ouvindo cada um em nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medes, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, ponto da Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene. E os romanos estrangeiros, tanto judeus como os proselitos, cretenses e árabes, ouvindo em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo um para os outros: que quer isso dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de vinho doce. Sobe aqui, pode se sentar. Glória ao nome santo do Senhor. Glória. Aleluia. A palavra de Deus nessa noite, irmão, a palavra da descida do Espírito Santo no meio dos discípulos, quando Jesus ele já tinha partido, já tinha feito o seu ministério, o Senhor ele tinha avisado para eles que no capítulo ele fala: aos que também, depois de ter sido se apresentar
provas sendo vistas por eles no espaço de 40 dias, vem falando do que respeitava do reino de Deus. E ajuntando, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, porém agora serão batizados com o Espírito Santo, são muitos dias depois desse. O Senhor ele tinha feito uma promessa de derramar o Espírito Santo, derramar o Consolador para os seus discípulos. E a palavra de Deus ela começa falando que eles sobem para Jerusalém ali na festa de Pentecostes, uma festa que se chamava Festa da Colheita, na onde se ajuntava gente de todas as nações, de todos os lugares. E a palavra de Deus ela começa dizendo que de repente veio um vento, um som, como um vento veemente, ventoso, e encheu toda a casa que estava sentada. E a palavra de Deus ela diz que foi vista como línguas repartidas como de fogo, que repousou sobre cada um deles. A promessa do Senhor ela começa a se cumprir na vida dos discípulos, a qual o Senhor falou para eles esperar em Jerusalém. O Senhor ele tinha dado uma ordem para os seus discípulos: espera em Jerusalém até que do alto você seja revestido. E todos foram cheios do Espírito Santo e começou a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. E a palavra de Deus ela continua dizendo, assim como já tenho falado, que ali estavam varões de todo lugar, de vários lugares, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, gretenses, árabes, e todos se maravilhavam, suspeitos, dizendo: mas o que é isso dizer? Não entendia. Como que eles podem estar falando a nossa língua, das grandezas de Deus, e outros zombavam, eles estão cheios de vinho doce. Porém o Senhor nessa hora, o Espírito Santo, ele levanta um homem chamado Pedro, no nome santo do Senhor, que lá atrás tinha negado o nome do Senhor para se cumprir o que o Senhor Jesus tinha falado em Mateus, que Pedro, o Senhor chegou para Pedro e falou: Pedro, tu há de me negar? E ele falou: não, Senhor, se for preciso eu vou até a morte. E o Senhor falou: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você negará o meu nome. E assim foi o que aconteceu. A palavra diz que quando o Senhor ali ele foi preso, que chegaram, olharam para Pedro e falaram: você é um deles, a tua face, o teu jeito de falar ela te entrega, você é um deles. E Pedro ele negou o Senhor, ele falou que não era, e disse que nem conhecia o Senhor. E assim o galo cantou 3 vezes, irmão. E Pedro, a palavra de Deus diz que ele chorou amargamente e se arrependeu amargamente. E se você continuar decorrendo o Evangelho de Mateus, a palavra de Deus vai falar que depois, quando o Senhor aparece para ele e fala: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, eu te amo. E disse: o Senhor perguntou: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, eu te amo. E o Senhor pergunta pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor fala: apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. O que o Senhor está querendo dizer nessa noite? Pode ser que você passou por um momento na tua vida, pode ser que aconteceu algo, o inimigo ele tenta soprar no teu ouvido que você errou, ou que aconteceu alguma coisa que você não pode falar mais, que você não pode ter oportunidade mais, que você não pode pregar. Mas eu venho aqui com a palavra de Deus para você. O Senhor ele te perdoa, o Senhor ele te levantou dessa terra para falar da minha palavra. Ah, irmão, vai estar falando de mim, vai estar falando de mim, eu não aguento mais. Quem pagou a tua vida, quem pagou a vida inteira para você foi Jesus Cristo. Então você começa a olhar para o sangue do Senhor, começa a olhar para Jesus Cristo e para de olhar para as pessoas, e prega a minha palavra e faz aquilo que eu colocar no teu coração. Aleluia. E Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia, ele começa a falar e põe-se em pé com os 11, levantou a sua voz e diz: varões judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja vós isso notório e escutais a minha palavra. Glória ao nome santo do Senhor. Esses homens não estão embriagados como vós penseis, se não será a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, porque o profeta Joel ele já tinha profetizado lá atrás que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. O cara não falou aqui, pregador ele pode profetizar? Pode. Sabe por quê? Porque Pedro não está mais aqui, Paulo não está mais aqui, mas o Senhor ele quer levantar uma geração que abre a boca e fala aquilo que Deus quer. Eu venho aqui falar para você, ele está aqui nessa noite. Essa prova não vai te matar, deixa te
Senhor dizendo que os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Irmão, quando o Senhor ele falar alguma coisa no teu coração, e quando o Senhor ele te mostrar alguma visão em sonho, não duvide, não fique com medo de vir aqui na frente e passar para a igreja aquilo que Deus está falando para você falar. Sabe por quê? Porque quem não vem vai pagar o preço é você. Amado, e assim irmão, eu sou pequeno, nós somos pequenos, quem sou eu para estar aqui? Se não fosse Deus na minha vida, eu nem estaria aqui nesta noite. Mas Deus ele me escolheu, Deus me chamou, e eu falei: Senhor, eis-me aqui, Pai. Eu quero fazer a tua obra, eu quero fazer a tua vontade, custe o que custar. Mas muitas das vezes passamos prova, perseguição, luta. Na minha vida não é diferente, mas eu louvo e agradeço a Deus, porque tem um Deus na minha vida que me chamou e me sustentou de pé até esse presente momento. E é esse Deus que está na tua vida, é esse Deus que te chamou e te escolheu para fazer a diferença. Aleluia. E ele começa a dizer: varões elites, escutai essas palavras. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, maravilhas, prodígios, sinais que Deus ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Ele aproveitou a oportunidade, cheio do Espírito Santo de Deus, mas começou a pregar para aquele povo, porque aquele povo ele estava no meio quando Jesus foi entregue, que mandava soltar Barrabás, mandava soltar um ladrão para pregar o nosso Senhor na cruz. Mas tudo isso era para ser cumprimento da palavra de Deus. E ele começa a aproveitar a sua oportunidade e começa a falar do povo. Foi vocês que entregaram eles, foi vocês que mandaram matar o nosso Senhor. Aleluia. E no 33 ele fala: de sorte que exaltado a destra de Deus, recebendo a promessa do Espírito Santo, esse mesmo Espírito que está na minha, na tua vida, derramou isso que agora vedes e ouvis. Saibas, porém, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus que vós crucificaram, Deus fez Senhor em Cristo. E ouvindo ele essas coisas, compungiram em seu coração. Ali, irmãos, ele ouvindo essa pregação de Paulo, ele falou: meu Deus, ali ardeu no coração dele, irmão, porque o Espírito Santo ele já estava na vida de Pedro, perdão. E ali ardeu dentro do coração dele. Aleluia. Aí Pedro aproveita e diz assim: ele disse: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão dos seus pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Sabe o que eu quero falar para você, irmão? Eu e você que já foi batizado e já recebeu o dom do Espírito Santo, sabe o que nós temos que fazer agora? Usar o bem da obra de Deus, usar o Espírito Santo de Deus que está na minha e na tua vida. Glória. Irmão, mas eu não sinto mais nada, eu não sinto nem a presença de Deus. Mas Ele está aqui nessa noite, algo diferente vai acontecer na tua vida. Eu não vim aqui em vão, eu não vim aqui pregar essa palavra em vão. O Senhor Ele está dizendo: eu vou te levantar, minha serva, eu vou te levantar, meu servo. Esse abatimento, essa tristeza que está dentro de você vai ter que ir embora no nome do Senhor Jesus. Mas eu não aguento mais, irmão. É assim. Talvez as provas tentam nos oprimir, irmão. O inimigo da nossa alma, ele tenta nos amedrontar, ele tenta nos corromper, mas não ficar aqui lá, ninguém fazer nada. Baixar nossa cabeça, ficar quieto. Eu vou ficar quietinho aqui na minha casa, eu não vou mais lá, não. Eu vou só de domingo, não. O Senhor te chamou para uma grande obra. Você custou sangue na cruz do Calvário. Não é homem que vai te parar, não é ninguém que vai te parar. Porque quando o Senhor estiver na tua vida, abre a tua boca e fala da minha presença na tua vida. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como está a tua vida, eu não sei, mas o Senhor Ele sabe, e Ele está falando nessa noite: não temas, meu servo, não temas, minha serva, porque quem te escolheu fui eu. Eu não aguento mais. Pega a tua cruz e siga. Aquele que vem após mim, pega a tua cruz e siga. Está difícil, irmão, pega a tua cruz e siga. Está difícil, não aguento mais, pega a tua cruz e siga. Aleluia. Está pesado, eu não estou aguentando mais. O Senhor Ele vai te ajudar, irmão. Porque se dependesse das nossas próprias forças, nem aqui não estaria. Mas o Senhor é quem te ajuda, é o Senhor quem te sustenta. Então não temas.
Leva essa palavra de Deus ao seu coração essa noite. O Senhor te chamou, o Senhor que te escolheu. Não fica olhando para disse e disse, olha para Jesus de Nazaré. Glória ao nome santo do Senhor. Aí a palavra de Deus continua dizendo, olha que maravilha. De sorte que foram batizados que de bom grado, porque não é por pressão, não é por força. Quem quer fazer a obra de Deus é por livre, espontânea vontade. Quem quer servir a Deus não é por violência. Se você está querendo fazer a obra de Deus, faça com alegria no teu coração, porque nem Deus vai se agradar se fazer de qualquer jeito. Amém. E persevera, aleluia, perdão, 41. De sorte que todos foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia se ajuntaram à igreja quase 3.000 almas. Eu nunca vi no meu tempo de cristão 3.000 almas se converteram, seriam uma vez só uma pregação. Se uma alma se converter já a festa no céu, imagina 3.000. O preço de uma alma vai por 3.000, porque se uma alma se converter, a festa no céu. E 3.000 a festa do mesmo jeito. Mas numa pregação, 3.000 almas. O que é isso, irmão? Poder de Deus, o poder do Espírito Santo que estava sobre a vida de Pedro, a ousadia que ele teve, e não ficou pensando lá atrás que tinha errado, porque o Senhor já tinha falado para ele: apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, faça a minha obra, para de olhar para trás o que passou, passou. O Senhor, ele começa a fazer tudo novo na tua história, na tua vida, porque muitas vezes ele fica preso no passado. Mas o Senhor está aqui, não olha para trás, é para você olhar para frente. O foco é Jesus Cristo de Nazaré, o foco é você fazer a minha obra, o foco é você falar da minha palavra, porque eu te dei o dom, e o dom não foi de graça. Então prega a minha palavra, fala do meu amor. Se o Senhor manda falar, fala. Sabe por quê? Porque muitas das vezes é fácil vir aqui e pregar só rosa, não só bênção. Você pode vir com essa igreja aí fora que prega bênção e prega coisas desse mundo, e Deus vai dar, está lotado. Mas a igreja que fala a verdade, que tem doutrina, muitas das vezes são poucas pessoas. Mas a palavra de Deus mesmo diz que são poucos. São muitos, né? Mas poucos escolhidos. Para entrar no céu estreito. Para entrar no céu estreito que tem o Espírito Santo de Deus na nossa vida. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele tem os seus frutos. E o fruto do Espírito Santo em Gálatas capítulo 5, ele vem falando que o fruto do Espírito Santo é a paz, que o fruto do Espírito Santo é a mansidão, que o fruto do Espírito Santo é o amor. É o certo que Deus está falando. Eu vou traduzir para você. O Senhor está falando que é para você amar aquele que te persegue. O Senhor está falando para você, se você acha e se você tem o dom do Espírito Santo, então tem que aparecer os frutos. Irmão de César, quer que eu fale de novo? Paz, amor, benignidade, mansidão, temperança. Esses são os frutos do Espírito Santo. Aleluia. E a palavra de Deus diz que quem não tem o fruto do Espírito Santo, as obras da carne são manifestas. Ora, nome santo do Senhor. Eu vou ler. Mas vós que são guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Porque todas as obras da carne são manifestas. A qual são? Prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonória e coisas semelhantes não estão acerca do qual vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tal coisa não herdarão o reino de Deus. É forte, né? Vai apertar um pouquinho, tá? O Senhor está no controle de todas as coisas aqui. Recebe, porque o pai corrige o filho que ama. Sabe o que o Senhor está falando? Inimizade não é fruto do Espírito Santo. Inimizade não é para estar no meio de cristão, aleluia. Inveja não é para estar no meio da igreja, aleluia, aleluia. Não é fruto do Espírito Santo. Mas eu não tenho o Espírito Santo, eu sou cheio da graça. Ei, então vamos parar com esse disse-me-disse, vamos parar com essa conversinha, vamos fazer a obra de Deus, porque o Senhor, ele está clamando, ele está pedindo, as almas estão morrendo aí fora, porque esses discípulos aqui, a partir do momento que recebem aquele dom do Espírito Santo, eles chegam à unção de Deus, eles sabem pregar o Evangelho, eles sabem falar da palavra de Deus.
empatia pelas pessoas, ser uma pessoa de empatia, se colocar no lugar do teu próximo, se colocar no lugar das pessoas que estão morrendo aí fora, se coloca no lugar das pessoas que estão aí fora, gemendo e chorando, precisando de mim, de você. O Espírito Santo me foi lembrar algo. Eu estava na casa da minha tia, e eu no ponto de ônibus ali, falando com Deus e falando com o Senhor, e de repente um senhor sentado no ponto de ônibus, e eu falei, tudo bom, senhor? Ficou tudo bem, graças a Deus. Eu falei, que benção, né? E fui conversando, ele falou, muito bom, que o meu joelho está doendo muito, eu estou com desgaste no joelho. Irmão, na hora eu falei, Senhor, eu sou teu servo. Eu podia muito bem, irmão, pegar o ônibus e ir embora, mas o Espírito Santo, ele bradava no meu coração, faça oração por ele. E eu falei, Senhor, aceita a oração, sou servo de Deus, e eu creio que se o Senhor crê, a gente pode repreender essa enfermidade. Ele falou, eu creio. Eu falei, então vamos entrar aqui para dentro. Ele estava assim, caminho, vou pegar uma camiseta, e aí ele ficou sentado na cadeira mesmo. Eu falei, não, vou ficar aí. Estava com uma bengala, e ali meus olhos já começaram a encher d'água, já comecei a sentir a graça de Deus. Eu coloquei a mão naquele joelho, coloquei no joelho no chão, falei, Senhor, eu sou teu servo, se o Senhor me colocou aqui, Senhor, honra, Senhor, a tua palavra, porque o Senhor disse que o Senhor cura e o Senhor liberta, em nome de Jesus Cristo. Enfermidade, placa de retirada, porque eu vou glorificar o nome do Senhor. Sabe o que aconteceu? Uma semana depois passei lá e falei, como o Senhor está? Ele falou, a dor do meu joelho subiu, e o nome do Senhor está sendo glorificado. O Senhor chamou eu e você para fazer a diferença. O Senhor chamou eu e você para pregar a palavra aí fora, para repreender a enfermidade aí fora. Não perca tempo, não fica cochilando em dois pensamentos não, porque o Senhor, ele tem pressa de te usar na terra. O Senhor, ele tem um chamado na tua vida. O Senhor não te levantou em mão não. Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes tem servo de Deus que se depara com isso aí e acha, Senhor, mas eu não posso. Se fosse o irmão fulano tivesse aqui, ele podia ter botado a mão. Irmão, nós não fazemos nada, porque Pedro nessa pregação, ele disse que o coche, ele entra pulando, saltando de alegria dentro do templo, e aquela multidão via, olhava pasmado para ele. Ele olha para a multidão e fala, por que você está olhando para nós? Com coisa que foi a nós que fizemos alguma coisa, se não fosse o nome do Senhor Jesus. E ali ele já começa a outra pregação. Você está entendendo o mistério? Não é para você perder tempo, é no seu trabalho, na escola, na onde você estiver, na rua. Anda no Espírito, sabe por quê? Porque o Senhor, ele vai colocar pessoas na tua vida que precisam de você. Ah, irmão, mas eu vim aqui para ouvir uma palavra da minha prova. Sabe o que o Senhor te fala? Isaías 49:15. Pode uma mãe esquecer do seu filho de seio? Pode, né, irmão? Hoje o jeito que o mundo está se corrompendo, a mãe joga filho fora. Aí a palavra de Deus vai continuar dizendo assim, ó, mas ainda que essa se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. O Senhor não esqueceu das promessas dele, o Senhor não esqueceu do que ele falou que vai fazer na tua vida. Mas para isso, ó, começa a cuidar das coisas do Senhor, começa a fazer a obra do Senhor, porque o Senhor, ele está te olhando, ele está te contemplando, e ele tem bênção para mim e para a tua vida. Mas nós temos que colocar nossa vida dentro dessa palavra e começar a fazer igual esses discípulos, fazer a obra do Senhor com alegria, fazer a obra do Senhor com amor, dedicação, para que o Senhor, ele possa derramar as bênçãos nas nossas vidas. Por isso que você vê muitas vezes gente patinando, e vai, não acontece nada na vida dele. Mas por quê? Não quer fazer as coisas do Senhor, não quer cuidar das coisas do Pai, ou quer fazer de qualquer jeito. Não faz isso. Faz tudo com alegria, faz tudo com amor, dedicação, que você vai ver a glória de Deus na tua vida, contra a opressão, contra esses que estão aí falando de você. Sabe que e você está fugindo para onde? Para onde você vai? E diz que o Senhor Deus vai atrás dele depois e chama ele. Nessa noite o Senhor, ele chama você. Ei, meu filho, para onde você vai, Jonas? Para onde você vai? Eu te chamei para fazer a diferença, eu te chamei para abrir a tua boca. Não tenha medo de nada, porque sou eu na tua vida, eu responsabilizo por você. Não faz igual Jonas não, viu? O Senhor manda ele para um lado, vai para o outro. Por isso tem muito sofrendo aí também, irmão. Não, meu Deus, o Senhor manda ele para um lado, vai para o outro. Tampa os ouvidos, não quer escutar a voz de Deus. Mas não faça como Jonas nessa noite. Ouve a palavra do Senhor, leva para a tua vida. O Espírito Santo de Deus, ele está na tua vida. Hoje mesmo eu recebi uma foto do nosso irmão Diego de Salto.
Acho que ele estava indo para uma cidade ali, e ali num ponto de ônibus saíram alguns penitenciários, alguns presos da cadeia, acho que eram uns 4, o irmão Diego todos conhecem, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de sede para a minha alma, e chega ali para aquele jovem, começa a falar a palavra de Deus. 3 jovens aceitaram o Senhor Jesus, e houve festa no céu. E ele postou lá e colocou louvando e agradecendo a Deus pelo que Deus tinha feito. É isso que Deus quer de mim e de você. O Espírito Santo de Deus está na tua vida, está na minha vida. Faça a minha obra, abra a tua boca. Não te preocupe, porque quem faz a obra é o Senhor. Somente abra a tua boca, porque o Senhor vai mostrar que é Deus na tua vida. E eu agradeço a oportunidade, louvo e agradeço a Senhor.